Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Encontro e História. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, que é o Thiago Okazaki. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. Muito bom. Que bom que a gente se encontrou essa semana, né? Exatamente, eu agradeço o convite. Muito bom. Eu nunca ouvi a sua história, vou ouvir hoje. Vamos ouvir hoje, então. Mas eu sei que tem muita coisa boa pra gente aprender com o Thiago hoje, né, Thiago? Porque a gente, na nossa história, na nossa vida, né, eu acho que o legado que a gente deixa é isso. Ou a gente aprende com os nossos próprios erros, né? Exatamente. Ou a gente aprende com os erros dos outros. Mas é um eterno aprendizado da nossa vida, né? A nossa história. Sim. Que legal. Gente, o Thiago, ele é advogado, especialista em direito imobiliário e empresarial, né? Isso mesmo. É muito pepino para resolver? É muita coisa, né? É. É o brasileiro, né? O brasileiro, ele é muito criativo, ele gosta de atrair problemas. Sério, Thiago. Então precisa, né? É diferente do americano, que o americano ele é mais preventivo, o brasileiro não. O brasileiro deixa acontecer para depois buscar um auxílio jurídico. Entendi. Aí a bomba já está armada e ela toma. Uau. Né? Entendi. Então, Isso aí. E o Thiago também, ele é presidente do capítulo 30 da ADONEP aqui em Londrina. Por favor, explica pra gente, Thiago, talvez há pessoas que nunca ouviu falar da ADONEP, que é uma associação. Na verdade, a ADONEP ela é uma associação de homens de negócios do Evangelho Pleno e é uma associação, muitas pessoas pensam que é uma igreja, né, mas não é uma igreja. É uma associação que ela tem princípios cristãos, né, e busca incentivar esses princípios éticos, morais, cristãos, porque hoje já está muito banalizado, né, as coisas. Muita gente querendo acabar com a família, a gente não busca conservar a família. Né? Entendi. Então, como o nosso amigo Roger fala, na ADONEP a gente ajuda, né, não ensina, mas ajuda o homem ser um melhor marido, um melhor filho, amigo também, né, podemos assim dizer, e as mulheres também. Então a ADONEP a gente trabalha com eventos sociais, tem cafés da manhã, tem almoço, tem jantar, e tem também a parte do apoio feminino, né, que é exclusivo para as mulheres, que tem os eventos também, como os chás, né, vai ter uma dia 20, agora sexta-feira, agora vai ter, né? Na chocolataria da Heloísa Mesquita, vai ter uma história de uma pessoa ali, e fica o convite também para quem quiser comparecer. Então, é através desses eventos que as pessoas podem compartilhar suas histórias, e é aquilo que você falou, pode aprender com os erros dos outros. É verdade, né? é verdade. Então, ou aprender a não errar. E a pessoa também tá passando por aquilo, né? Eu posso fazer isso, ela fez daquela maneira, então quem sabe ajuda, Sim, né? Se identifica com a história, né? Exatamente. É verdade, é muito legal. É muito legal. Sim. E a ADONEP tem no Brasil inteiro, né? E até fora do Brasil, né, até fora Thiago? do Brasil, exatamente. Em alguns países, então, né? Nós chamamos de capítulos, né? Mas são espalhados aí, Brasil, mundo afora, tem Dubai, Estados Unidos, na Argentina, a África, enfim, não vou falar aqui para não errar, mas são vários. E essa associação, então, promove esses eventos. E nós vamos ter, então, sexta-feira, um café colonial na chocolataria da Heloísa, que fica ali na Avenida Higienópolis, né? A partir das 18h30. Então, eu imagino que ainda dá tempo se você quiser participar, mulher, desse café colonial, né? E onde vai ter ali a preletora é de Curitiba, né? Paraná. Não lembro ao certo o nome. E também esqueci de anotar aqui. Mas depois a gente pode conferir. Mas sempre é um depoimento sensacional. E a gente realmente aprende muito. Aproveitando, vai ter no dia 9 de junho um jantar no Coco Bambu, às 7h30. E vai vir também uma pessoa trazer sua história,
ele foi envolvido com as drogas, na verdade, traficante. Uau. Né? E foi o traficante, na época, né, foi o traficante preso no Brasil com a maior quantidade de toneladas de drogas, Uau. 7,5 kg. Para a época, né, era muita tá. coisa, ligado ao cartel de Cali. Uau. Então a história dele é tremenda, vale a pena conferir. Que legal. E só para acrescentar, como a Donep também ela atrai bastante empresários, profissionais liberais. E nesse jantar a gente tem troca de cartões, tem o networking, então legal. A pessoa tem a possibilidade de, né, conhecer outras pessoas de outros ramos, fazer negócios também, por que não, né? Sim. Mas o objetivo também é esse, né? Também é esse, né? Fazer o networking, porque a Donep ela é conhecida como a maior associação de relacionamentos que existe. Olha, que legal. Então, fica o convite aí pro pessoal. Muito bom. E o jantar é para homens e mulheres, Homens né? e mulheres, exatamente. Sexta-feira agora é só para mulheres, mas dia 9 para os homens e para as mulheres. Isso mesmo. Né? E vai ser no Coco Bambu? Coco Bambu. Qual horário? Vai ser às 7h30, tem um valor de R$125. Nós teremos 3 pratos, camarão, carne de sol e parece com peixe, tem suco, refrigerante, água à vontade, tem uma sobremesa também. Então vai ser muito legal aí e aguardamos a sua presença. Que legal. Muito bom. Tiago, vamos começar a contar aí a sua história? Um pouco da minha história? Um pouquinho, né? Um pouquinho da sua história. Vamos sim. Fica à vontade, tá bom? Tá bom. Bom, como você falou, né? Eu sou advogado, minha especialidade é direito imobiliário. Sim. Fala mais do que você faz, né? Tem mais coisas, né? Atualmente também faço parte do Jurídico da Pempar, que é uma associação que também foi fundada durante a pandemia para ajudar o pessoal do setor de eventos. Né? Que sofreu muito, né? Sofreu muito. Nossa. E eu, né? Você, meu marido. Quem é dessa área aí, sabe muito bem como é que é, né? Então foi bem impactado. Meu irmão trabalhava como fotógrafo também, ele foi muito prejudicado, então eu comprei essa briga do pessoal, né? Então foram várias reuniões aí com o prefeito, o secretário, era ofícios para o estado e tudo mais, enfim, mas hoje eles estão já retornando aos eventos, está tudo certo, né? Está gradativamente, né? Está melhorando as coisas. Mas nem tudo foi assim, né? Hoje eu tenho meu escritório próprio, tudo. Mas quem me conheceu há algum tempo atrás fala: o que aconteceu, né, Tiago? Eu sempre falo que não era nem para eu estar aqui hoje. Né? Porque eu nasci em 1982 e com 23 dias de vida eu tive que fazer uma cirurgia com anestesia geral. Uau. Eu pesava 1,7 kg. Oh, meu Deus. Meu Deus. Então, assim, minha mãe fala que quando eu nasci, eu tinha um probleminha na válvula piloto. Então, ela nasceu obstruída, né, de alguma forma. Então, tudo que eu mamava, voltava. Né? Entendi. Nada entrava no estômago. Eu tinha que dormir, fizeram um esqueminha no teto, eu tinha que dormir de pé. Acha? Para não poder ficar sufocado, alguma coisa assim. Oh, meu Deus. Imagina o seu sofrimento e o sofrimento da sua mãe. Exatamente, né? Dos meus pais, dos avós, de todo mundo. E o que ela me relata, né? Que nessa época, ninguém tinha feito uma cirurgia dessa em Londrina. Né? E o pediatra não sabia o que fazia e tal. Tanto é que conseguiu um médico de fora que, né, a gente depois vê a mão de Deus em tudo. Esse médico tinha acabado de fazer uma cirurgia parecida. Então esse pediatra falou: vem para Londrina. Né? Mas o que acontece? 1,7 kg, anestesia geral. Família, vem aqui e despede que ele não vai sair da sala de cirurgia.
né? Então eu tenho até hoje uma cicatriz, que era pequenininha, tá desse tamanho, e deu tudo certo, sucesso, né, a cirurgia, e foi um milagre. Foi um milagre, exatamente, né? Pelo olhar da medicina, não era para eu estar aqui hoje, né? E se não fosse esse médico também, eu ia ser uma cobaia na mão de outro médico para ver como que ia fazer. Né? Então, sim, deu tudo certo. Tudo certo, que legal. Então já começou assim, né? Com uma dificuldade. Não foi fácil, né? Sim. Então, essa é uma parte da minha história. Já nasceu lutando pela vida, né? Já nasci lutando pela vida, exatamente. Nossa, que legal. Mas e depois? A sua infância? Então, minha infância, pelo que eu me recordo, assim, eu tenho um irmão, né, mais velho, então me recordo de brincar, os primos, tudo, a gente ia pra chácara do meu avô e tal. Infância tranquila? Bem assim, foi bem gostoso, assim, né, pelo que eu me recordo. Mas daí chegou uma fase, né, quando eu tinha 5 anos de idade, meus pais vieram se separar, né, e para qualquer criança, eu acho que, né, é difícil, né, a gente não tem o entendimento do que aconteceu com os pais, tudo, só, mas por quê? Né, o que aconteceu? Então ficava aquele pensamento lá, é culpa minha, é culpa do meu irmão, culpa de quem, enfim, né, mas houve essa separação, então eu fui criado daí pela minha mãe, com a ajuda dos meus avós, né, e tinha, né, aquela questão da visita, né, eu sempre falo que depois que eu comecei a advogar, eu sempre falo que cultura veio do nosso judiciário isso daí. Porque muitas vezes o próprio judiciário que impõe, vai ter a visita a cada 15 dias. Né? Então, como que um filho, uma filha vai ter um relacionamento com o pai ou com a mãe de 15 em 15 dias? É verdade, né? Tiago. Então eu sempre falo isso, né? Eu sempre brigo, né, com o pessoal. Apesar de ser especialista nessas duas áreas, eu advogo também bastante na área de família e na área do consumidor. Né? Falando em consumidor, esqueci de falar também, eu fui, né, coordenador, né, da comissão também. Mas é verdade. Eu vou chegar nessa parte, mas eu esqueci de falar naquela parte geral. Tá. Então, assim, essa parte dessa minha infância, eu lembro disso aí. Né? Você via ele apenas? Era final de semana, às vezes passava, não tem assim uma lembrança muito assim, né? Sim. Fica distante, né? Fica distante, querendo ou não, fica distante, né? Então não tinha muito, né? Entendi. E devido a esse fato tudo, meu irmão tinha na época 7 anos, então, né, ele saiu da escola, ficou um pouquinho, eu não sei, revoltado, rebelde, aí não queria estudar. Eu também não lembro se eu queria ou não. Mas você era menorzinho? Eu era menor. Mas eu lembro, sim, que daí era muitas brigas, né? Na escola, eu e meu irmão, com os demais. Não posso falar que foi esse o motivo, né? Mas, assim, mexeu, né, com a gente. Então, né, a nossa infância, a gente estudou muito tempo no Colégio Londrinense, então a gente era conhecido da diretora. Que legal! A gente falava assim, nós vamos lá tomar um cafezinho com a diretora e sair de lá dando risada. Olha só. Mas assim, foi bem gostoso nessa fase. Sim. Então, mas foi uma fase que daí a gente foi crescendo, tudo, e muitas, né, como eu te falei, brigas no colégio, tudo, aí começa a não querer ouvir muitos pais, né? Já está nos seus 12 anos, 13 anos, né? Então a gente começa a conhecer outras coisas, amigos, influência, bebida e tudo mais. A gente começa a desandar as coisas. Entendi. Né? E os seus familiares, assim, dava apoio? Como que era? Então, a gente era assim, visto assim, para vocês entenderem melhor. Olha, meus tios, minhas tias falando para os meus primos, né? Não seja igual os filhos da Beth. Uau. Né? Entendi. Eles não vão ser ninguém na vida, são tudo vagabundo, não querem estudar, não querem trabalhar. Né? E vocês ouviam isso? Ouvíamos. Além de ouvir, a gente ficava sabendo também. Né?
Então era muita... É um peso, né? Assim, não vou citar nomes, mas Sim. várias pessoas, né? Então. Com muitas acusações, tudo. Porque assim, era aquela fase que eu falei, né? Era uma fase, apesar dos outros também estarem nessas fases, né? Mas era mais a gente, né? E porque era muito difícil para minha mãe, né? Sozinha, criar 2 filhos, então não tinha o controle, né, das coisas, né? Não tinha aquela presença daquele pai em casa para chamar atenção, tudo, então a gente ficava um pouquinho mais largado. Então, acredito que pode ser por isso, né, que muita gente falava. Mas isso gera um peso muito grande. Sim. Né? Até muitas vezes um trauma. Né? Exatamente. Mas aí passamos por psicólogo também, né? Imagino. Porque as palavras, elas ferem, né? E aí também tudo vai depender do que a gente faz com isso, né? Exatamente. O que a gente escolhe fazer, né? Com aquilo que vai acontecendo no decorrer da nossa vida, né? Ou a gente pega isso para provar o contrário, ou a gente sucumbe ouvindo as desgraças e fala, eu sou isso mesmo. Então a gente tem uma escolha a fazer na vida, né? Exatamente. Porque é duro assim, né? Muitas pessoas falando uma coisa e poucas falando outra, o que é verdade, né? Imagina, ainda mais na cabeça de uma criança, na cabeça de um adolescente, né? Onde, na verdade, nem a identidade deles ainda está totalmente, vamos dizer assim, firmada. Então, eles precisam, né, de alguém que está dando ali o suporte, né, emocional para eles. Porque já não basta a sociedade impor, né, muitas coisas, né? Com tal idade você já precisa escolher o que você quer fazer da vida, que faculdade, uma pressão, isso, né? aquilo, né? Não passou ainda, então Fica uma pressão. Chegou nesse período aí, depois dos 16, 17 anos, eu vi alguns amigos terminando o ensino médio e eu nem sei onde que eu estava ainda, né? Então, uns começando a faculdade, enquanto eu matava a aula para ir no bar jogar sinuca, fazer algumas coisas. Então, a minha vida era aquilo ali, né? Eu não pensava muito no futuro, né, que podia acontecer. Você vê, é uma separação, desestrutura até mesmo o futuro dos filhos. Desestrutura tudo. Sim. Né? É muito complicado. É muito difícil. Mas, e nessa época, né, depois da adolescência, tudo, meu irmão, com 19 anos, ele foi para o Japão. Olha! Sozinho, tinha, né, alguns familiares, né, parentes lá no Japão, só que ele saiu daqui, partiu sozinho para o Japão, né? E falou, vou trabalhar lá, foi corajoso. E ficou lá um bom tempo. E eu aqui no Brasil, né, comecei a fazer curso de eletrônica, de computação, disso, daquilo, não sabia muito bem o que eu queria fazer, né? E, enfim, acabei indo para o Japão também. Fui para lá também. Na época eu namorava uma pessoa, fazia uns 5 anos, larguei ela aqui e fui para lá. Uau! Meu irmão pagou a passagem para mim, tudo, nós fomos para lá e fiquei trabalhando lá 2 anos. Né? 1 ano e meio, 2 anos. Só que foi um período que, como diz minha mãe, eu fiquei muito depressivo lá no Japão. Né? Então, só trabalhava e ficava em casa. Entendi. Comia, dormia e trabalhava. Nossa. Então, e a carga horária lá é pesada, né? É pesado. Assim, lá você ganha dinheiro, mas trabalha também. Né? E... Quase camela, né? Exatamente. E chegou até um episódio lá onde eu trabalhava, que eu trabalhava na Yokohama, fábrica de pneus, né? Fazia pneus de caminhão, tudo, e trabalhava com uma faquinha, cortava aquelas borrachas, tudo. E tem um período que minha mãe foi para lá, ela ficou 40 dias com a gente. Até que ela falou, Thiago, você não está bem, você precisa voltar. E para mim estava tudo bem, eu estava trabalhando. Eu esqueci de comentar. Eu também comecei a beber mais ainda lá no Japão. Né? Entendi.
Fumava também, mas eu parei de fumar um pouco porque lá o cigarro era mais caro. Olha, vai vendo. Mas enfim, lá é país de primeiro mundo, né? Você consegue muita coisa, muito fácil, né? Então, nesse período que minha mãe ficou lá, ela ficou falando para mim, Thiago, você não tá bem, volta pro Brasil. Não, aqui tá bem e tal. Só que teve um momento lá que teve uma falta de comunicação com o chefe que eu tinha, o chefe japonês. Fui cobrir uma máquina, que era uma máquina que eu rodava 24 horas. E essa máquina não podia ficar parada. Teve um rapaz que saiu pro almoço e eu ia entrar depois dele. Ele esqueceu de pedir o material. A hora que eu cheguei, eu pedi o material e o chefe veio atrás e falou, por que você não pediu antes? Até explicar que eu estava cobrindo tudo. Enfim, ele me empurrou. No que ele me empurrou, dei uma no peito dele, peguei a faquinha e coloquei no pescoço dele. Eu falei... Você surtou. Eu surtei, eu falei... Hoje eu pego esse japonês. Nossa, Thiago. Foi a partir dali que eu vi que eu não tô legal. Não tava legal. Não tô bem. É melhor eu voltar pro Brasil, Meu Deus. senão eu vou fazer alguma coisa errada. Né? Sim. Então, acabei retornando daí pro Brasil. Sim. Fiquei 2 anos lá, eu fui para lá com 20 anos mais ou menos, e voltei com 22 anos e pouquinho, e sem saber o que fazer também. Né? Entendi. O que a gente faz, né, quando volta, né, volta para o Brasil, né, fica muito tempo fora, né, a gente está acostumado com outras coisas, tudo, então eu fiquei muito tempo sem fazer. O que eu vou fazer aqui? Perdido, um pouco perdido. Exatamente. Mas daí, minha mãe e minha avó, elas sempre foram, assim, muito de oração, né? E, Thiago, pede direção para Deus, veja aqui, como assim? Pede direção para Deus, né? Então, a gente, desde pequeno, aprendia, né? Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, o que dá pra gente fazer, né? Então, Deus me levou a escolher um curso de Direito para estar fazendo, né? E daí eu me lembro por quê? Porque antes de ir para o Japão, são vários problemas que eu tive, né? Esses cursos de computação sempre tinham um problema que eu tinha que procurar um advogado. Olha só que interessante. Eu via meu avô sempre passando por problemas e procurando um advogado. Aí eu via, eu quero esse negócio. Então eu falei assim, eu pensei assim, em vez de dar problema, eu quero ajudar a solucionar os problemas, entendeu? E fizemos o curso de Direito daí. Acho que você acertou na mosca, né? Então, olha que legal. Pegou essa experiência e falou, exatamente. Vou parar de procurar alguém e eu vou descobrir como é que soluciona esses problemas, né? Exatamente. Interessante. Então, daí foram 5 anos, né? Eu formei em 2010. 2009, 2010. 2010 foi a colação de grau. E todo mundo que faz um curso de Direito, claro que você pode fazer concursos, tudo. Eu optei, né, por advogar e todo mundo sabe que tem a famosa OAB para fazer. Né? Concorrido. E como é que faz, né? Então, eu acho que durante a faculdade, eu não lembro como que é hoje, também não lembro como é que era na época, mas, salvo engano, a gente podia fazer 3 vezes anual, né, o exame do AB. Sim. Então, eu fiz e reprovava. Fazia e reprovava. Fiz 6 vezes. Não, fiz 7. E aí você ficou assim, né? Será que é para fazer? Será que não é? Exatamente. Começa a ficar em dúvida, né? Porque assim, poxa, eu lembrava da minha mãe e da minha avó falando, pede para Deus. Aí abriu as portas desse vestibular. Fiz o curso de Direito, fiz 5 anos de faculdade. Depois que terminei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação. E para quê? Né? Para não passar na OAB. Então,
eu ficava frustrado comigo mesmo, né? Pô, já não era tão novo, né? Perante a sociedade para fazer algumas coisas, então eu ficava dependendo ainda, né, da ajuda de um ou de outro para poder fazer alguma coisa. Então eu quase que abandonei, né? Quase que eu abandonei tudo e falei, não vou mais fazer isso daí. Não quero saber. Até que chegou 2012, meu irmão estava no Japão, né? Desde aquela época que a gente... Porque quando eu voltei, ele ficou lá. Aí meu irmão chegou assim, Thiago, vai fazer as suas coisas, que eu vou lá morar com o vô e com a avó, que eles me convidaram para morar com eles, para eu ajudar eles. Daí eu vou explicar como que eu fui entender por que eu não passei todo esse tempo, né? Então, eu fiz a colação em 2010, fiquei de 2010, 2011, 2012, o início de 2013, patinando sem saber o que estava acontecendo, né? Eu não lembro exatamente que ano que foi, né? Mas meu avô teve que fazer algumas cirurgias no joelho, né? Colocou prótese, tudo. Então, para um homem que fazia banco, mercado, isso, aquilo, levava minha avó para os médicos, minha avó não dirige, fazia tudo. Quem que fez todas essas coisas durante esse tempo? Você. Eu. Olha. Minha mãe trabalhava na época, meus tios não sei porquê, né? Cada um tinha suas atividades também. Então, a incumbência ficou para quem? Já que aquele ali, o filho da Beth, não faz nada da vida, então deixa ele. Só estuda? Só estuda, só faz isso, e não passa em nada. Então, eu fazia para os meus avós mercado, farmácia, banco, levava, né, eles no banco, levava na fisioterapia, levava isso, aquilo. Depois de um tempinho ainda, meu avô começou a ter mais dificuldade ainda, começou a usar fraldas. Então era banho, tinha que trocar fralda, tudo isso. Você nem percebeu que, na verdade, você estava sendo usado por Deus, né? Para honrar eles, porque eles também ajudaram sua mãe a criar vocês. Não percebia. Porque na minha cabeça ficava aquilo lá, você não faz nada da vida, você não presta, você isso, você aquilo, então eu fiquei com aquilo lá na cabeça. Entendi. Né? Então, depois que meu irmão voltou tudo, e eu falei nessa oração com Deus, eu falei, Deus, essa vai ser a 7ª tentativa, se eu não passar eu desisto, volto para o Japão, não sei o que eu faço, mas eu não vou mais advogar, não fazer mais nada. E eu lembro até hoje, estava eu, minha esposa, né, antes era namorada, minha mãe, a minha avó, a gente estava viajando, e nessa viagem saiu o resultado. E eu fui aprovado aí. E eu tive que ver um monte de vezes para ver se era verdade aquilo lá. Nossa. Só que até então não tinha caído a ficha. Até teve um dia que eu estava no banho, tudo, e foi como se Deus estivesse falando comigo aquele dia. Lembra aqueles seus questionamentos por causa disso, por causa disso? Quem que ia fazer o mercado, a farmácia, isso, aquilo? Daí na hora eu falei, nossa. Saiu um peso, né, que eu falei, é verdade. Se não fosse eu, né, não ia ter ninguém. Porque nós tentamos contratar motorista, meu avô não deu certo com ele. Enfermeiro também não deu muito certo. Então, assim, Deus preparou esse momento da vida para... Imaginar a alegria do coração dos seus avós, né? Meu neto querido, né? Deixou essa marca amorosa na vida deles. Né? E na sua também. Exatamente. Então, e quando eu retornei do Japão, né, eu tive uma discussão muito séria, né, com meu pai. Sem entrar em detalhes, né, a gente ficou 11 anos, né, sem se falar, e acredito que muita coisa também, né, como eu falei, eu bebia muito, né, fumava tudo. E um detalhe interessante também é o quê? Eu sempre via o pessoal, mas não pode beber, não pode fumar, não pode aquilo, não pode isso.
Então, eu sempre buscava, né, depois que eu aprendi com a minha mãe e com a minha avó, pede para Deus, ó, eu nunca perguntei assim, é certo ou errado, mas assim, para mim, né, para mim, não é, o que é, então, porque eu era daqueles que eu não conseguia tomar só uma, né, então, bebia, o pessoal ia embora e ficava bebendo. Bom. Então, até que chegou um momento que eu peguei e falei, Senhor, se for da sua vontade, né, então que você faça com que eu pare, porque eu não consigo. Você foi sincero, né? Exatamente, a gente tem que ser sincero. Então, eu lembro até hoje que a partir desta oração, qualquer cerveja, bebida, alcoólica, cigarro que eu colocava na boca, eu começava a vomitar. Uau! Sério? Sério. Então, ou seja, não era da vontade de Deus que você continuasse. Mas aí que tá. E eu falava assim, não, hoje eu não tô bem. Né? Entendi. Amanhã, até que eu fui entender que lembrar desta oração que eu fiz. Aí eu fui parando. Faz ainda. Já perdi as contas, quantos anos daí que eu... Não, gente, e assim, abrindo parênteses aqui, a gente sabe que tem pessoas que tomam socialmente, né? Sim. Mas eu estava estudando um pouquinho sobre a bebida alcoólica e eu fiquei impressionada, porque na verdade tem gente que acha que a pinga é mais forte ou o uísque é mais forte e a cerveja é leve, mas na verdade um copo de qualquer bebida, a quantidade de álcool é a mesma e o efeito no cérebro é o mesmo e os efeitos que causam no cérebro. Então, eu acho que é aí que mora o perigo, né? Sim. Você acabar ficando fora de si sem perceber, né? O descontrole, e você nem percebe. Não percebe. Teve uma vez, na época eu morava com a minha mãe, ali na Paranaguá, então eu peguei da contramão da JK, o início da JK ali, a Paranaguá inteira na contramão. Sem perceber? Não, eu acho que eu sabia que eu estava fazendo. Não, vamos cortar caminho. Uau! Ela nem sabe, ó. Olha. Faz o pi e corta aí. Não conta pra mãe. Não conta pra minha mãe. Mas assim, e com o carro dela. Ai, meu pai! Então, assim, depois eu fui tendo, né, essa consciência, tudo que a bebida, né, me levou, né, a fazer, né? Sim. E nessa discussão séria, né, que eu tive com meu pai, a gente estava bebendo na época também, então nós discutimos, né, e ficamos, né, um bom tempo sem a gente se falar. Entendi. Né? Mas a vida seguiu, né? Tinha que seguir. Entendi. Mas houve depois alguma reconciliação? Houve sim, né? Demorou, né? Um tempo. Isso eu não me recordo, mais ou menos foi em 2005, mais ou menos, né? Essa discussão que a gente teve. Justamente foi quando eu comecei a faculdade, né? Eu já tinha iniciado, enfim. No calor das emoções ali, foi uma discussão que depois nunca mais vocês se olharam ou conversaram? Não. Ele morando em Londrina, eu também, a gente nunca se esbarrou quase, né? Então nunca teve. Apesar de... É aquela coisa, né? Independente quem que é culpado, quem que está certo, né? A gente fica se sentindo mal, né? Sim, sabe que tem ali algo pendente. Né? Porque assim, aquilo que a gente aprende, né, na DONEP, que eu falei, né, princípios cristãos, daí quando a gente começa, né, a estudar alguma coisa, ouvir alguma coisa, honrar pai e mãe. Sim. Né? Então, é um princípio bíblico. Então, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Entendi. E antes eu que orava pedindo para Deus, dessa vez Deus que me levou a estar orando, resolve esse negócio aí. Porque tem coisas que a gente se coloca na situação, né? Aí fala, é culpa de Deus, é culpa do diabo, é culpa disso, culpa daquilo, coloca a culpa de muita gente. Na verdade foi ali, né? Exatamente. Então, assim, daí eu fui, então, orar e pedir para Deus que, né, eu sabia que era da vontade dele, né,
a família, tudo mais. Essa reconciliação. Essa reconciliação. Então, passaram-se alguns anos, né, em 2016, acabei encontrando ele num velório e nos encontramos tudo e ele estava indo embora. E ele estava indo embora, eu senti como se fosse dizer assim, ó, você não queria uma oportunidade? Eu não vou. Ai. Não, mas como assim? Vou lá. Uhum. Mas quando eu vi, eu estava lá. Né? Enfim, conseguimos, né, ter essa oportunidade de conversar, tudo. Que legal. Convidei ele para o meu casamento, né? Que legal. Que eu ia me casar no mesmo ano, né? Uhum. Isso aconteceu, acho que no meio de 2016. Uhum. E detalhe, meu avô faleceu em 2016 também. Nossa. Tive essa reconciliação, porque meu avô ele sempre foi assim. Foi no velório do seu avô? Não. Foi de um outro tio. Ah, mas era um ente querido, né? Sim. Abrindo parênteses, gente, isso é tão forte, né? Isso que a Bíblia vai falar, é melhor você estar na casa do luto do que onde há banquete. Porque ali onde está tendo um velório, você começa a refletir na sua vida, você começa, né, a colocar muita coisa até mesmo no eixo, né, da nossa própria história. E eu me lembrei agora, e me identifiquei com a sua história, porque o meu irmão com o meu pai também ficaram anos sem se falar. Sério? Magoado um com o outro, principalmente o meu irmão com o meu pai. E quando que eles voltaram a se falar? No velório da minha mãe. Olha só. Foi muito forte, eu era pequenininha, mas eu me lembro eu entrando, né, ali onde estava minha mãe, e o caixão tinha acabado de sair, e eu entrei e os dois sentados no chão, no lugar do caixão, em prantos, chorando naquele momento forte e se reconciliando. Então é muito forte isso, gente. Se você está aí sem falar com a sua mãe, com seu pai, você mãe, não faça isso. Aproveita a oportunidade aqui, ó, né? Ora, pede para Deus te dar essa oportunidade como me deu para o Tiago, né, Tiago? Não só oportunidade, né, mas uma ousadia, né? Isso, a coragem. Uma coragem, tudo. Porque não é fácil, né? É A gente... É verdade. Como eu te falei, né? Eu tô certo, ele tá certo, enfim, mas a gente tem que dar o primeiro passo, né? Então... É verdade. E uma oração, olha, gente, uma oração pode mudar o curso, mudar uma história inteira. Né? Exatamente. E assim, se eu tivesse feito isso antes também, né? É muito tempo perdido. Né? É verdade. Então, mas enfim, passou, né? Passou. Então, e como eu estava falando, meu avô, ele, antes dele falecer, ele sempre falava, Tiago, fala com seu pai, né? O vô já tem experiência, né? Quantas vezes eu briguei com a sua avó, não ia pra chácara, brigava, e depois pedia desculpa e tal. Então, assim, eu ficava com aquilo na cabeça, né? E foi com a ajuda do meu avô que me levou, né? Fazer essa oração, tudo. Sim. E daí conseguimos, né? A ter esse reencontro. Que legal. Então, em 2016, teve a perda, né, do meu avô, esse reencontro com meu pai, o casamento, né, com a Thalita. Ah, que legal. Então, foi um ano de restituição. Estávamos juntos desde 2013, eu acho. Acho que é isso aí. Tá perdendo as contas, Thalita, depois você acerta com ele. E nos casamos em dezembro de 2016. É dezembro? Novembro? Não lembro. Nossa. Ai, Thalita. Foi final de 2016. Ai, que legal. E meu pai que levou a Thalita. Motorista. Olha que legal. Olha só que legal. Muito né? bom, muito bom. Então, foi assim, foi bom. Sim, né? Foi sim. bom. Foi bem legal. E assim, é mais uma parte, né, da minha história é essa, né? Uhum. Depois, eu e a Thalita, depois de um tempo, nós tivemos o Matheus, né, em 2021. Deus, tão lindo. O dele eu lembro, 26 de dezembro de 2021.
Que legal. Nasceu o Mateuzinho só para deixar registrado aqui, viu, gente? Ele é minha cara, tá? Acha. Ele é minha cara. A pessoa fala que é a cara dela, mas não é não. Tem as bochechinhas da mãe só. Ó, Thalita, eu achei ele parecido com você, tá? Que legal. Então é bênção, né? É bênção, é bênção. Filhos é um presente mesmo de Deus. Então, assim, olhando todo o contexto, né, eu deixo um conselho aí pro pessoal também, né? Não ficar ouvindo muito o que os outros falam, né, sobre você. Né? Porque muitos vão falar, seja por inveja, por ciúmes, por raiva, por alguma questão, né? E não dá para deixar isso. Então a gente tem que entrar por um ouvido. Até mesmo por ignorância, né? Sim, também. Por não ter o conhecimento do quanto as palavras ferem, né? E que legal que na história do Tiago a gente pode ter esse ensinamento, né? Que você pegou isso não como um grilhão na sua vida, né? Mas como uma lição e para você lutar, né? Dizer, não, eu vou ser alguém na vida. Sim, exatamente. Né? Porque eu peguei muito que eu vivi, né, no Japão. E falei, poxa, se eu trabalhava tanto lá, por que eu não posso trabalhar aqui também, né? Então eu ia sempre daí, né, com aquela mesma oração, né, pedindo para Deus, para que dê tudo certo. E graças a Deus vem dando tudo certo, né? Em 2014 eu abri meu escritório, né, então, sem cliente. Então, falei, Deus, manda cliente pra gente, né, pra gente poder trabalhar. Estou lá até hoje, né, no mesmo escritório. Então, já depois daquela especialização, após o término da faculdade, fiz uma outra especialização. Fiz curso de técnico em transações imobiliárias. E, paralelamente, também fiz o curso de ETAD, né, da Escola Bíblica, ali na Assembleia de Deus. Porque Deus também me cobrou, né? Enquanto eu estava estudando para a OAB, você estuda muito esses livros, mas e a minha? E o meu livro aqui? E a minha palavra, você não vai estudar? Então eu fui meio que forçado, né, a estudar mais também, né? Então, mas isso é muito bom, né? Muito bom. Muito fui bom. Levando as duas coisas. Que legal. Porque há tempo para todas as coisas. Sim. E estudar a Bíblia, a teologia, a palavra de Deus, né? É um alimento para a alma. Sim. Né? Abre o nosso entendimento para muita coisa, né? Exatamente. Muita coisa. Tem gente que confia em tudo que escuta, mas a gente precisa filtrar até mesmo aqueles que se dizem, não é? Os mensageiros do Evangelho, porque muitas vezes estão desviando, né, as mensagens, né, transmitindo uma mensagem que na verdade nem eles mesmos creem, mas eles querem transmitir algo que vai apenas ser de encontro com o que a massa pensa. Mas quando a gente lê a Bíblia e pede para Deus, Deus, revela aqui a tua palavra para mim, é muito mais difícil a gente ser enganado. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque hoje é muito mais fácil falar o que a pessoa quer ouvir, né? Sim. E tem muita gente que distorce, né? Pega um texto só como fora pretexto, né? Fora do contexto, e joga no contexto que quer. Enfim. Exatamente. Enfim. Então, eu acredito que eu consegui passar, né? Sim, Thiago. A parte da minha história aí, porque se for contar outras os detalhes, coisas, é muita coisa. É muito tempo para a gente ficar aqui, né? Mas eu acho que o foco principal, né, tá aí. Sim. Então eu espero que as pessoas possam aprender com os meus erros aí também. A gente aprende. E claro, com os acertos, né? É verdade, Thiago. Né? Essa garra, né? Esse exemplo de perseverar, né? E de obedecer, né? Obedecer os avós. Honrar os avós. Sim. Não é? Um exemplo muito lindo, né? Exatamente. É gratificante, né? Sim. Você poder contar agora para o seu filhinho que nasceu,
né? Uhum. Essa história, eu cuidei do vovô e da vovó, não Sim, é? sim, não é muito bom, muito bom. Lindo. E só um parênteses, né? Claro que nunca assim jogando na cara, né? Mas eu olhando agora aqueles filhos das minhas tias, dos meus tios, né? Então eu vejo que é aquilo que você falou, né? A palavra, né? Então tomar muito cuidado com a palavra. Muita coisa pode se voltar, né? Sim. Contra você, contra seus filhos. Então, É verdade. Enfim, é uma situação assim, a gente está em patamares diferentes hoje, né? Então, eu agradeço por tudo que eu passei, né? Que daí me levou até onde eu estou hoje. Sim, que legal. Muito obrigada, Thiago. Eu que agradeço. Olha, que o Senhor, Ele continue protegendo a sua vida, protegendo a vida do Mateus, da Thalita, cobrindo vocês com o sangue dele, Amém. né? Continua firme, dando um exemplo, né? Para agora o seu filho que vai crescer, né? E que o Senhor possa fortalecer ainda mais a sua família, né? Em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Você e a Thalita são muito especiais, né? Obrigado. A Thalita canta, né? Né, Thiago? Cantou o nosso casamento, né? Muito bonito. Ela toca também, né? Qual é o instrumento dele? Clarinete. O clarinete. E Não é fácil tocar clarinete não, gente. E dançava também, né? Nossa, dançava, sério? cantava, fazia de tudo. Eita! É uma bandinha e uma pessoa só. Que graça, gente. Que legal. Muito bom, Thiago. E assim, se tiver um tempinho, eu gostaria só de, como a gente está falando na Thalita, né? Sim. Então, assim, como eu falei, ano passado eu tive algumas namoradas, né? Não deu muito certo. Mas em um dos fins de um ex-relacionamento, minha mãe falou, Thiago, eu estou indo nessa igreja, né? Na Assembleia de Deus, na Central, se você não quer ir comigo? Eu falei, é uma igreja diferente, né? Vamos ver se a gente conhece alguma pessoa diferente. Então era um olhinho Olha só. pastor e outro olhinho conhecendo as pessoas. Normal, né? Acontece, né? Você estava sozinho, né? Eu estava sozinho. E eu via, eu não conhecia a Thalita ainda, mas aí eu via, né, que na hora de orar ela orava, na hora de cantar, cantava. Nossa, eu falei assim, aquela mesma oração, né? Deus, eu preciso de alguém como ela. Ai, meu Deus. Que legal. Ai, é verdade, legal. gente. Ai. E fiquei, eu e Deus, só isso aí. Segue. Até que, passado algum tempo, eu vejo uma pessoa subindo até lá a orquestra que ela estava, não sei se era na orquestra ou no coral, porque ela cantava também. Falou alguma coisa com ela. E essa pessoa que subiu lá, eu conhecia ela. Então ela desceu, eu falei, o que você vai falar? Como que é o nome dela? Não sei. No momento você vai descobrir. Mas eu ficava assim, para mim ela parecia que era uma menina de 14, 15 anos. Né? Ela tem mesmo uma carinha. Uma carinha tão de menininha, né? E, enfim, passado algum tempo tudo, veio uma amiga, né, a Thaís, que chegou e falou assim para mim, Thiago, lembra daquela mulher que subiu ali, não sei o que, falou que você vai casar com ela. Eu falei, mas como assim? Não estou sabendo? Nossa, não tô sabendo. Vocês nem se conheciam direito, né? Nem conhecia. Nem se conhecia. Mas falou, você ouviu? Tá, aí vamos lá adicionar Facebook, nem se lembra, eu acho que era Orkut, né? Nem lembro o que era. Mas enfim, fomos adicionar. E fui buscar conhecer, né, essa pessoa, tudo. E ela também, né, ouviu, né, essa palavra para ela. E falou, mas quem é esse cara aí? Né? Até que a gente acabou se conhecendo em um acampamento da igreja, tudo, papo vai, papo vem, e, né, acabamos nos conhecendo mais ainda. Chamei ela para sair, eu falei, nós vamos sair, pegar um jantar, alguma coisa. Me chama para sair 10 horas da manhã no shopping. Não, vamos lá. E não queria nem carona ainda. Meu Deus,
ela é muito independente. E aí eu ficava lembrando, né, que eu pedi para Deus que era, né, uma pessoa diferente. Tudo. Aí. Resumindo, né, começamos a namorar, noivamos, nos casamos e contrariando também, né, várias pessoas que falaram que não ia dar certo, né, que é uma diferença de 10 anos. Ah, nossa, né, não parece, Thiago. porque a carinha de novo, né? Você tem uma carinha de novo. De novo, né? Ela também tem, né? Hoje ela já não tá tão nova, tá com 30 já, 30 anos, já tá, né? A idade vocês avançada. estão muito novos. Então, mas estamos aí até hoje. Que legal, né? Que história bacana a história de amor de vocês. É. Então foi Deus que uniu mesmo. Sim. Que legal. Tem coisas que Deus separa, mas tem coisas que Deus une. Né? E com um lindo propósito. Exatamente. É? Que lindo. Deus une propósitos, Deus une dons e talentos, né? E um se encaixa, exatamente, né, no outro para fazer grandes proezas. Exatamente. Não é verdade? Agora é um tempo novo, né? Onde a Thalita está ali, cuidando do bebê, né? Mas vai chegar um momento que vocês vão trabalhar ainda muito para Deus. Sim. Né? Já tem trabalhado. Já. Que lindo. Cada dia mais, Deus. Muito bom, Thiago. Mais uma vez, muito obrigada, Thiago, por compartilhar com a gente a sua história. E para você que nos acompanhou até aqui, muito, muito obrigada. Se esse testemunho falou seu coração, você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe, né? Se inscreva no canal e fique ligadinho que toda semana nós vamos estar aqui para compartilhar com você uma história que vai edificar a sua vida, a minha vida e vai nos trazer muito conhecimento. Deus te abençoe e até a próxima.